Olá pessoal, nós somos a Consenso Tecnologia, a maior especialista no software livre GSAN e grande fomentadora de inovações tecnológicas em gestão do saneamento. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e compartilhe nossos vídeos. E não deixe de acompanhar nossas redes sociais, os links estão aí embaixo. Hoje, é a nossa primeira videoaula sobre o módulo Relatórios do GSAN. O GSAN, além de ser um software de gerenciamento de processos de negócio para as empresas de saneamento de água e de esgoto, de saneamento básico, ele também tem funcionalidades que extrai relatórios com os dados, com os mais variados dados aí das empresas, que utilizam o GSAN. E hoje a gente vai ver como é que extrai um relatório importantíssimo, que é o R0345, resumo da arrecadação. Para acessá-lo, acessar a funcionalidade para você extrair esse relatório, você entra no GSAN, numa base com seu login e sua senha, árvore do menu GSAN Relatórios. Note que aqui na árvore do menu Relatórios, ele traz aqui fechadinho cada um dos módulos do GSAN. É que cada módulo desse vai ter a extração do seu relatório específico. Ok? Cada módulo tem os seus relatórios específicos de extração de dados. Como o nosso relatório que a gente vai extrair hoje é o resumo da arrecadação, a gente vai aqui em relatório, arrecadação, resumo da arrecadação. Bom, o objetivo desse relatório, é gerar o resumo da arrecadação de um mês-ano, de uma referência específica. Esse resumo serve para respaldar os lançamentos contábeis. O relatório apresenta os valores arrecadados separados em suas respectivas categorias, ou seja, para os imóveis que têm mais de uma categoria, são apresentados os valores arrecadados distribuídos por cada categoria. Você pode solicitar a extração do relatório obrigatoriamente informando o mês-ano da arrecadação, que você quer verificar o resumo da arrecadação daquele mês e daquele ano, opcionalmente pelo perfil do imóvel e obrigatoriamente escolhendo uma das opções de totalização, que a gente já vai ver. Então aqui, por exemplo, você solicita a extração do relatório setembro do ano passado. As opções de totalização são por estado, estado por gerência, aí no gerência regional, no caso você vai selecionar a gerência regional, estado por unidade de negócio, você vai selecionar a unidade de negócio por estado, estado por localidade, e você seleciona aqui a localidade ou informando o código ou clicando na lupa para efetuar a pesquisa da localidade através de três filtros, três filtros de pesquisa. Você pode ainda solicitar a geração do relatório por estado, por gerência regional, você escolhe, unidade de negócio, você seleciona, e localidade, que você vai selecionar também. Você pode ainda escolher a opção de totalização por município, estado por município. No caso aqui você vai selecionar o município ou clicar na lupa para realizar a pesquisa do município, por exemplo, pelo campo nome, onde você vai ter o resultado da pesquisa, clica sobre o link do nome do município e ele aparece aqui. Mesma coisa para a localidade. Ou então, você pode selecionar apenas por gerência regional ou apenas por regional por localidade ou apenas por unidade de negócio ou apenas por localidade apenas por município. No nosso caso, a gente vai selecionar o mês-ano da arrecadação, setembro do ano passado, 2017, e a opção de totalização por estado, que é a opção mais completa, para a gente poder visualizar o relatório. Na aula de hoje é a opção mais completa. Selecionou obrigatoriamente o mês e ano de referência do relatório e a opção da totalização. Clique em gerar relatório
O sistema pede para você escolher o tipo do relatório, você clica em gerar. Olha o que o sistema nos informou aqui, que ela ultrapassou o limite definido para exibição online e se a gente deseja encaminhar para a batch. Confirma. Só lembrando que o módulo batch é o módulo que automatiza a partir de solicitações, faz automatizações dos processos de negócio na empresa. Ele está processando aqui a geração do relatório que vai ser encaminhado para o batch. Assim que o relatório for gerado, a gente vai localizar esse relatório no batch e visualizar cada uma de suas páginas, informando os seus principais itens. Tá? Olha só, o processo foi encaminhado para o batch. Vamos lá ver? Menu principal, GSAM, batch, filtrar processo. Na tela de filtrar processo, você clica em filtrar. Ele vai trazer todos os processos iniciados. Você clica aqui no último. E você vai achar aqui, ó, gerar relatório, resumo da arrecadação. Clica no link. A situação dele está concluída. O relatório já foi gerado. Então você vem aqui em GSAM, batch, exibir status, que é onde a gente vai baixar esse relatório. Exibir status. Quando chegar nessa tela aqui, você clica no link do relatório e clica aqui na situação dele concluída. Feito isso, o sistema vai abrir o relatório do resumo da arrecadação no mês e ano que a gente solicitou e com a opção de totalização por estado, conforme a gente viu. Eu vou fechar esse relatório aqui porque eu já tenho outro aberto que eu fiz umas marcações nele para ficar mais fácil da gente prosseguir com a videoaula. É o mesmo relatório, eu só quis mostrar para vocês o caminho, como é que a gente gera ele, tá? Então eu vou fechar esse relatório e está aqui o mesmo relatório, resumo da arrecadação. Eu fiz essas marcações aqui que são os itens principais do relatório, que eu vou explicar o que é cada um. A primeira coisa que você visualiza aqui no relatório, além da data que você solicitou e a opção de totalização, é como eu falei no início, né, que ele é dividido, os valores são separados por categorias. Então você tem aqui a coluna residencial com os imóveis residenciais, imóveis comerciais, industriais, particulares, públicos e o total geral. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que você observa, você precisa observar no relatório de resumo da arrecadação, que vai trazer aí o resumo da arrecadação para respaldar os lançamentos contábeis. O que é o resumo da arrecadação, né? Todos os valores que entraram no contas a receber da empresa, né? Todos os valores que deram entrada ou não no contas a receber da empresa, que é a conta que detém o que a empresa tem que receber, o que está para receber para ela. Então, o resumo da arrecadação do mês, no caso aí setembro de 2017, vai trazer o resumo da arrecadação daquilo que entrou nesse mês no contas a receber da empresa. Simplificando é isso. No relatório, ele traz o resumo da arrecadação, os recebimentos classificados, que são divididos, né? que são referentes ao conjunto dos recebimentos no mês de referência, que foram classificados, ou seja, contas, guias de pagamento, financiamentos e parcelamentos que deram baixa no contas a receber da empresa. Impostos, doações, entrada de parcelamento e depois dos recebimentos classificados, nós temos os recebimentos não classificados, que vai trazer o conjunto dos recebimentos no mês de referência que não foram classificados, ou seja, que não deram baixa no contas a receber da empresa naquele mês de referência. Então, basicamente, o relatório de resumo da arrecadação ele é dividido entre recebimentos classificados e recebimentos não classificados, grosso modo.
E agora a gente vai ver os itens principais. Aqui, por exemplo, recebimentos classificados, ele não tem valor aqui, tá vendo? Ele é apenas o que a gente chama de grupo contábil. Ele tá ordenando os itens que representam valores. O que é um grupo contábil? É o agrupamento dos itens contábeis definidos pela empresa para discriminar os tipos de valores cobrados. Então, tudo que não tiver valor aqui no relatório, não tiver um valor ao lado, ele é só para agrupar os itens que vão vir logo abaixo dele. No caso aqui, recebimentos classificados, como eu já disse, que é o conjunto do recebimento no mês de referência, que foram classificados. Ou seja, que deram baixas, né? Contas, guias de pagamento que deram baixa no contas a receber da empresa. Então, recebimentos classificados são as contas que correspondem ao recebimento das contas que foram classificadas no mês de referência, discriminando seus respectivos valores de água, de esgoto, financiamentos cobrados, parcelamentos cobrados e descontos concedidos. Então, aqui, abaixo do recebimento classificado, você tem contas e seus respectivos valores de água, de esgoto, os financiamentos cobrados, que são os financiamentos cobrados nas contas recebidas no mês de referência. Depois nós temos os parcelamentos cobrados, que são referentes ao recebimento nas contas das prestações de parcelamento discriminadas. Depois nós temos os créditos realizados, que correspondem aos créditos concedidos nas contas que foram recebidas no mês de referência, discriminados pelo tipo de crédito. Por exemplo, documentos pagos em duplicidade, em excesso, um crédito que o cliente tenha recebido por isso, valores cobrados indevidamente, né? Todos esses créditos que foram subtraídos das contas, os recebimentos classificados no mês de referência, no contas a receber. Créditos realizados, impostos retidos nas contas recebidas. Você veja que eu marquei o X aqui para facilitar, né? Senão é muito fácil você se perder, que é muita informação no relatório. Bom, impostos retidos nas contas recebidas, que correspondem aos impostos retidos nas contas dos órgãos públicos federais recebidas no mês de referência, discriminado por tipo de imposto. Aqui no caso, imposto de renda, seu valor aqui para residencial, para comercial, para industrial, para particular, para imóvel público e o total geral do imposto de renda descontado na conta. Esse imposto aqui que chama CS, CSLL, COFINS, PIS/PASEP. Esses são os impostos retidos nas contas. O total, né? Por cada categoria. Doações recebidas na conta, que correspondem aos conjuntos das doações realizadas através das contas recebidas no mês de referência, discriminada pelas instituições beneficiadas. Ou seja, ligações de água, doação do hospital, doação do instituto. Total de recebimento de contas é o valor total das contas recebidas no mês de referência que foram classificadas. Está aqui o total para o imóvel residencial até o imóvel público e o total geral. Guias de pagamento, que corresponde aos recebimentos no mês de referência de guias de pagamento classificadas, discriminadas por tipo. Por exemplo, guias de pagamento, entradas de parcelamento, acréscimos por impontualidade, religações e sanções que foram cobradas em guias de pagamento, outros serviços de água e o total. Financiamentos a cobrar de curto prazo. Aqui, eles correspondem aos recebimentos referentes aos financiamentos a cobrar de curto prazo, ou seja, que geraram até 12 prestações. Por exemplo, financiamentos na ligação de água, acréscimos por impontualidade, religações e sanções, outros serviços de água, outros serviços de esgoto. Por exemplo, uma nova ligação de água na casa, um serviço que é cobrado por fora para o cliente, ele pode ter financiado esse valor num curto prazo, ou seja, em até 12 prestações, então vai estar aqui discriminado no relatório do resumo da arrecadação. Parcelamentos a cobrar de curto prazo também corresponde aos recebimentos referentes aos parcelamentos a cobrar de curto prazo, que geraram até 12 prestações. Parcelamentos de outros serviços de água, etc. Parcelamentos a cobrar de longo prazo.
eles correspondem aos recebimentos referentes aos parcelamentos a cobrar de longo prazo, que geraram a 13ª prestação em diante, ou seja, parcelamentos a cobrar de longo prazo também entra aqui no resumo da arrecadação, são aqueles parcelamentos que ultrapassaram 12 prestações, da 13ª em diante. Vou botar aqui discriminado também. Total dos recebimentos classificados correspondem, está aqui, total dos recebimentos classificados corresponde ao total dos recebimentos no mês de referência que deram baixa no contas a receber da empresa. Então, o total dos recebimentos classificados está aqui, por imóvel residencial, comercial, industrial, particular, público e o total geral. Entramos aqui nos recebimentos não classificados, que, como eu já disse, corresponde ao conjunto de recebimentos no mês de referência que não foram classificados, ou seja, que não deram baixa no contas a receber da empresa. Eles ainda não deram baixa, não foram classificados. Por exemplo, pagamentos em duplicidade que não foram classificados no mês de referência, documento inexistente, um valor de conta que não confere, não bateu com o sistema e o total dos recebimentos não classificados aqui. Aqui nos descontos, né? A gente vai ver o que corresponde ao conjunto de descontos condicionais para estimular o pagamento que foram concedidos sobre os recebimentos do mês de referência. Descontos sobre pagamento à vista, descontos por crédito e o total dos descontos. Total dos recebimentos que são referentes ao total dos recebimentos do mês de referência, classificados e não classificados. É a soma aqui, ó. Total dos recebimentos é a soma dos pagamentos classificados e não classificados. Devoluções classificadas, que agrupa o total das devoluções classificadas no sistema. Devoluções também, documentos pagos em duplicidade, valores cobrados indevidamente, etc. Arrecadação líquida agrupa o total das diferenças entre o total dos recebimentos menos o total das devoluções, entre arrecadação líquida, impostos retidos, né? A arrecadação líquida, que é o recebimento líquido mais os impostos retidos. Está aqui a arrecadação líquida e o resultado final, né? Da diferença entre o total dos recebimentos menos o total das devoluções. Aqui nesse grupo contábil aqui, né, que ele não tem valor, só lembrando, ele está agrupando, o que ele está agrupando aqui? Os recebimentos de meses anteriores classificados no mês. Ou seja, ele agrupa os totais dos recebimentos não classificados ocorridos em meses anteriores, mas que foram classificados, dado baixa, no mês de referência do relatório que a gente extraiu, entre contas, financiamentos, parcelamentos e créditos. Ou seja, explicando melhor, recebimentos dos meses anteriores classificados no mês. Por exemplo, esse valor de água aqui, né? Esse total de valor de água aqui, ele foi um valor que não foi classificado nos meses anteriores, mas que foi classificado, ou seja, deu baixa no contas a receber, no mês de referência do relatório. É isso que a gente está dizendo. Financiamentos cobrados, ele indica os totais dos financiamentos não classificados, mas que foram classificados, dado baixa, também no mês de referência do relatório. Parcelamentos cobrados, outra vez, título para indicar os totais de parcelamentos não classificados, mas que foram classificados no mês de referência do relatório. Juros cobrados, né? Que são os juros sobre os parcelamentos não classificados, classificados no mês de referência. E créditos realizados, que indicam os totais dos créditos não classificados, mas que foram classificados, dado baixa, no mês de referência do relatório. Créditos por documentos pagos em duplicidade, valores cobrados indevidamente. Tudo referente aqui, no caso, aos recebimentos de meses anteriores classificados no mês. Aqui no caso, impostos retidos nas contas do mês anterior, classificados no mês,
que é esse grupo contábil aqui? Ele agrupa os totais dos impostos que incidiram sobre os recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados, ou seja, deram baixa no mês de referência do relatório. São impostos que não correspondem a esse mês de referência, setembro de 2017, mas que não deram baixa em outros meses e deu baixa agora no mês de referência desse relatório que a gente extraiu. É um pouco complicado assim, mas não tanto, de você compreender. Ou, por exemplo, o imposto de renda que não foi dado baixa no contas a receber nos meses anteriores e foi dado baixa nesse mês de referência do relatório, embora ele não diga respeito às contas referentes a esse mês de extração do relatório. Doações recebidas em conta. Agrupa os totais das doações que constaram sobre os recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados, dado baixa, no mês de referência do relatório. Mesma coisa, né? Total do recebimento de contas. Total do recebimento de contas corresponde aos totais dos recebimentos de contas não classificadas, mas que foram classificadas no mês de referência do relatório. Mesma coisa aqui para guia de pagamento. Mesma coisa aqui para financiamentos a cobrar de curto prazo, parcelamentos a cobrar de curto prazo, que a gente já viu, e o total de recebimento de meses anteriores classificados no mês, ele vai trazer o total dos recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados, dado baixa no mês de referência do relatório. E a baixa dos recebimentos não classificados vai trazer o conjunto de recebimentos não classificados autorizados pela empresa a serem baixados e considerados como uma nova receita no mês de referência do relatório. Esse aqui é a baixa de recebimentos não classificados, ele é autorizado pela própria empresa, ou seja, pagamentos em duplicidade, documentos inexistentes, valores não conferem, que são conjuntos de recebimentos que não foram classificados e foram autorizados pela empresa a serem baixados e considerados como uma nova receita no mês de referência do relatório. Recebimento dos valores contabilizados como perda corresponde aos recebimentos ocorridos no mês de referência de contas que foram consideradas como crédito de liquidação duvidosa. Recebimento de valores considerados como perdas, contabilizados como perda. Aqui no resumo do recebimento dos não classificados, você traz o acumulado, o relatório traz o acumulado dos recebimentos ainda não classificados, discriminados por pagamento de duplicidade, documento inexistente, etc. E por último, o resumo das devoluções não classificadas, que também traz o acumulado das devoluções ainda não classificadas, discriminadas por tipo, ou seja, pagamento em duplicidade, guia de devolução não informada, valor não confere, etc. E esse é o relatório, de resumo da arrecadação. É um relatório bem complexo, com vários itens contábeis, mas o principal que você precisa saber é isso, que ele é dividido, em recebimentos classificados e recebimentos não classificados, ou seja, que deram baixa ou que não deram baixa no contas a receber da empresa. Retornando aqui, relatório, arrecadação, resumo. E essa foi a aula de hoje, da extração do relatório R0345, resumo da arrecadação. Caso você queira mais detalhes sobre o funcionamento dessa funcionalidade, até porque o relatório ele é bem complexo, e são muitos itens contábeis para você analisar, eu aconselho você a entrar na documentação da Consenso, na base da documentação da Consenso, para ler a documentação referente a esse relatório. Você clica aqui no link do caminho no cabeçalho da funcionalidade, você vai ser direcionado para a base de documentação, no caso do módulo relatórios. A gente está aqui
no módulo arrecadação, né? Então você clica aqui, arrecadação. E clica no link resumo da arrecadação R0345. Aqui você vai trazer, você tem toda a documentação dessa funcionalidade que a gente acabou de ter a videoaula, inclusive com os prints das páginas do relatório. E olha que beleza, com a descrição de cada item do relatório do resumo da arrecadação. Então, cada item desse que eu expliquei aqui na videoaula, ele está aqui bem discriminado, melhor discriminado. É uma leitura interessante para você complementar as informações que foram muitas, né, na aula de hoje, inclusive com a opção de você imprimir a documentação, caso você ache mais confortável de ler. E vamos ficar por aqui.